Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta ao nosso curso de Direito Constitucional, 1000 questões, na verdade 1050, porque essa é a nossa aula extra de questões. Estamos já no nosso bloco número 7. Nesse bloco, nós vamos resolver as questões de número 1031 a 1035 e o tema versando sobre controle de constitucionalidade, as ações de controle de constitucionalidade e outros dispositivos relevantes para as provas. Vamos à questão 1031. Olha só. Não se admite o manejo de reclamação constitucional contra ato administrativo contrário a enunciado de súmula vinculante durante a pendência de recurso interposto na esfera administrativa. Todavia, esgotada a via administrativa e judicializada a matéria, a reclamação constitucional não obstará à interposição dos recursos eventualmente cabíveis e a apresentação de outros meios admissíveis de impugnação. Para que nós possamos resolver essa questão, tem uma lei, que é a Lei 11.417, e essa lei ela vai disciplinar a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante. Especialmente o artigo 7º, parágrafo 1º, ele prevê assim: da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula, que é o caso da questão, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente, caberá reclamação ao STF, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação. Aí vem o parágrafo 1º. Contra a omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação, vejam só será admitido após esgotamento das vias administrativas. Então, veja, para que haja o manejo de reclamação perante o STF, é importante que se esgote as vias administrativas. Então veja só a questão, não se admite o manejo de reclamação contra ato administrativo contrário a enunciado de súmula durante a pendência de recurso na esfera administrativa, correto? É importante que seja esgotado as vias administrativas, é o que prevê então a Lei 11.417 de 2006, artigo 7º, parágrafo 1º. Então, certa questão 1031. 1032. A medida judicial em que, de acordo com a legislação de regência, a pessoa jurídica de direito público, depois de integrada a lide, pode se abster de contestar e até aderir ao pleito autoral é ação direta de inconstitucionalidade, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data ou ação popular. Se você respondeu ação popular, você acertou. Vamos à leitura da Lei 4.717? Então vamos lá. Lei 4.717, deixa eu anotar aqui para vocês, é a Lei da Ação Popular. A Lei da Ação Popular tem o artigo 6º, parágrafo 3º, que traz o seguinte texto: a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente. Então, qual é a medida judicial em que isso é possível, conforme prevê esse artigo? A ação popular. Então, acertar a questão? 1033. Decreto legislativo editado pelo Poder Legislativo para sustar ato normativo do Poder Executivo, e a gente vai encontrar isso na Constituição, no artigo 49, inciso 5. Então, veja, ato normativo do Poder Executivo, por exorbitância do poder regulamentar, pode ser apreciado em controle abstrato de normas, oportunidade em que o tribunal competente deverá analisar se tal ato normativo efetivamente extrapolou a lei, objeto de reclamação, para, somente depois disso, decidir sobre a constitucionalidade do referido decreto legislativo. Muito bem.
o decreto legislativo, ele pode ser apreciado em controle abstrato de normas. Por exemplo, poderá ser declarada inconstitucionalidade a partir de uma ADI quanto a decreto legislativo, uma vez que ele possui caráter de norma primária editada pelo Poder Legislativo. Então está correta a questão 1033. 1034. No curso de uma relação processual, a primeira Câmara a primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, então nós temos aqui um órgão fracionário, não é? Ao analisar recurso de apelação interposto pela parte autora, constatou que o recorrente tinha requerido a aplicação da Lei Federal número QR3 de 2018, que fora considerada inconstitucional pelo juízo de primeiro grau em sua sentença. Considerando a sistemática constitucional afeta ao controle difuso de constitucionalidade realizado pelos tribunais, é correto afirmar que a primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, atenção, quanto a isso, nós temos que perceber que na Constituição Federal nós temos um artigo muito relevante, que é o 97. Ele direto cai em prova. Ele fala assim: somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Então, olha, eu estou falando aqui de órgão fracionário. Aqui nesse artigo 97 é o que nós chamamos de reserva de plenário. Então, essa reserva de plenário, para que seja declarada inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, é só por maioria absoluta dos membros dos tribunais ou do órgão especial. Então, em nenhum momento aqui menciona órgão fracionário, que aqui nós temos a súmula vinculante, ok? Então, vamos observar aqui a súmula vinculante número 10, claro, súmula vinculante é do STF, diz assim: viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. Então, olha, o que poderá ocorrer aqui não é a declaração de inconstitucionalidade, até porque só pode ser por maioria absoluta de tribunal ou órgão especial. O que poderá ocorrer é o reconhecimento da constitucionalidade da referida lei e aplicá-la ao caso concreto. Portanto, o gabarito é a letra I. Tá bom? Então, súmula vinculante 10 somada ao artigo 97. 1035. Ao instituir o Sistema Estadual de Controle Abstrato de Normas, o Estado não estará obrigado a prever em sua Constituição um rol de legitimados para a ação necessariamente equivalente àquele previsto para o controle abstrato de normas no STF. Bacana! Veja, a Constituição Federal, ela prevê que os estados possam ter constituições estaduais. Lá no 125 diz assim: os estados organizarão sua justiça, observados os princípios, e o parágrafo 1º, a competência dos tribunais, ela será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Então, veja, o que nós podemos perceber aqui é realmente a possibilidade do Estado criando suas próprias constituições, mas em relação aos legitimados, não estão obrigados a seguir aqueles legitimados previstos na Constituição no artigo 103. Então, não são obrigados esses estados a seguir especificamente, a previsão dos legitimados do 103 da Constituição. Por isso que a questão está correta, porque realmente não estarão obrigados, tá bom? Bom, o artigo, eu coloquei 103, mas não é 103, é artigo 125, vamos corrigir aqui. Artigo 125 da Constituição Federal de 88, tá bom? Então, fechamos o bloco número 7. Vamos agora passar para o próximo bloco, que é o bloco 8. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.